Hoje eu vou estar conversando com você sobre o ego, como lhe ensinaram a estudar de forma errada na escola e como você pode estar melhorando a sua vida intelectual. Caso você não me conheça, meu nome é Danilo e eu sou um autodidata por carreira. O que acontece? Quando eu estava basicamente na sexta série, sexta série, hoje em dia o pessoal chama de sétimo ano, eu tive uma professora de filosofia e sociologia que falou uma determinada frase que marcou minha memória. Ela falou assim: quando eu era estudante, eu não era muito inteligente. Mas o que eu fazia? Eu anotava todas as informações dos professores no meu caderno. Se o professor espirrava, eu anotava o latim. Eu anotava tudo no meu caderno. Se vocês escutarem um barulho ao fundo, é porque meu filho tá brincando aqui do cômodo que eu estou gravando, tá certo? Continuando. E eu comecei a praticar isso. Então, toda vez que o professor falava, eu começava a anotar todas as informações. E o que é que eu percebia? Eu comecei a perceber, depois de determinado tempo, que aquilo só me dava muitas informações desnecessárias, que muitas vezes eu não ia utilizar na prova, e não conseguia reestudar com objetivo. Por quê? Quando você vai reler aqueles assuntos, é tanta coisa que você vai ter que começar a filtrar o que você anotou. Então, aí que vem o primeiro problema. Muitas pessoas ensinam a gente errado, ensinam a gente de maneira errada, porque elas viveram isso de maneira errada, essa forma de estudar. Então, por que a gente aprendeu errado? Porque as pessoas foram no ensinamento passado de geração em geração, ensinado errado. Que não tem basicamente estudos comportamentais científicos. Hoje nós sabemos que o melhor método de aprendizagem, de acordo com um estudo da Universidade de Stanford, é que a gente aprende de forma que a gente consegue fazer a rememorização montada. Isso eu aprendi no livro Ultra Aprendizagem. O que é isso? Você busca lembrar daquilo que você estudou e vai remontando a memória até que aquela memória se complete de forma correta. Então você estudou, vamos tentar relembrar de tudo, relembrar de tudo. E depois você vê as lacunas onde estava de aprendizagem. Você não lembrou disso aqui, disso aqui. Depois você reestuda novamente e tenta relembrar novamente. Isso é chamado de rememorização montada. Você relembra todo esse estudo. E essa é a melhor forma de estudar. Não ficar pegando tudo que o professor vai falar e anotar. Então, isso é a primeira parte, porque você estudou errado. Lembra que eu falei do ego? E é aí que está a questão. Por eu conseguir entender muitas vezes o que o professor estava falando na sala de aula, eu praticamente criei um ego de dizer que eu era muito inteligente. O que acontece? Eu subestimei meu cérebro. Eu achava que só por estar prestando atenção na aula, só por estar aprendendo ali e por entender o assunto, eu acreditava que aquilo ali ia se tornar para sempre. O que não acontece. Para algo se transformar de memória de curto prazo para memória de longo prazo, é necessário que você fique recuperando. E existem técnicas para isso. Uma técnica de estudo que eu não me lembro quem montou foi a técnica dos dias. Você estuda no dia seguinte, depois 7 dias, depois 30 dias. Fazendo com que o seu cérebro entenda que aquela informação é importante e que ele vai conseguir, e que ele precisa transformar em uma memória de longo prazo. Então, muitas pessoas deixam o ego só por achar que entenderam, por achar que o assunto é fácil, de não anotar e não estudar. Então, tomam notas principalmente difíceis. Por exemplo, em vez de você botar descrevendo o que aconteceu, o fato ou aquilo como vai lhe ajudar, simplesmente fica grifando e rabiscando um livro. Essa é uma das piores formas de você estudar. Fazendo um pequeno rabisco num livro assim. Por quê? Você não vai ser aquela mesma pessoa quando você voltar a estudar. Imagine depois de 1 ano a 2 anos, você voltar, ler aquele livro e tentar decifrar aquele rabisco. Principalmente eu que tenho uma letra feia, misericórdia, eu não consigo. Então perco muitas anotações. Então como você pode se tornar mais inteligente? A tática de se tornar mais inteligente que eu posso utilizar é chamada de Zettelkasten, que é uma caixa de notas. Todos os assuntos que você estudar na sua vida, eles têm interligações com outros assuntos. Então, como assim, Danilo? Se você, por exemplo, for estudar música, dentro da música tem ritmos musicais. Cada ritmo equivale a uma fração numérica. E ele vai se dividindo. Então, divide em 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Isso vai se dividindo. Ou seja, uma coisa que é numérica está na música. Ou seja, dois assuntos estão interligados.
Se você for estudar, por exemplo, a Bíblia vai falar de uma diversidade de assuntos que estão interligados com outras matérias. Então, se você estudar provérbios, cada provérbio fala de uma determinada área da vida, seja uma área sociológica, uma área comportamental, uma área da psique humana ou uma área que você pode tirar da vida em si como um todo, falando sobre sabedoria. Logo, não só a filosofia debate sabedoria, mas também a religião fala sobre sabedoria. Então são assuntos que estão interligados. Então, o método Zettelkasten foi criado por um sociólogo alemão que ele escreveu mais de 14 mil páginas e escreveu muitos livros sobre diversas formas. Isso que ele chamou, a gente hoje chama de segundo cérebro. O seu cérebro, ele é muito inteligente, mas ele também é preguiçoso. Como assim? Para que ele não fique com muitas informações processadas que são desnecessárias, memórias de curto prazo são descartadas depois de um tempo. E as memórias de longo prazo, que é exatamente essas que fazem as pessoas se tornarem inteligentes, porque elas têm conhecimento acumulado, que fazem as pessoas terem grandes insights e grandes expertises. Então, você pode acreditar que não, aquele fulano nasceu inteligente, ele pensa inteligente. Não. Inteligência pode se dar pelo acúmulo de conhecimento, que é o que a maioria das pessoas entende. Eu não estou falando de jeito do ser humano, dos 9 tipos de inteligência, que é a inteligência motora, não. Eu estou falando do inteligência que o pessoal fala que é, poxa, essa pessoa conhece tanto sobre determinados assuntos, ela é inteligente. Esse tipo de inteligência é o acúmulo baseado de experiências de vida, influência dos pais, da sociedade, como ela está vivendo. Então, por exemplo, já vi muitas pessoas que com 3, 6, 7, 8 anos de idade já conseguem falar 2 idiomas. Mas por quê? Porque foram influenciados pelos pais. Logo, o meio entra dentro daquela particularidade. Então, vamos recapitular. Primeiro, muitas coisas você vai aprender errado na escola, principalmente em forma de aprendizagem. Segundo, se você não tiver cuidado com o seu ego, muitas coisas vão ser bloqueadas na sua vida, principalmente se você quer crescer em nível intelectual. Terceiro, para que você tenha um nível intelectual alto, você tem que ter uma frequência de entender como se comporta o seu cérebro. Então, se o seu cérebro se comporta de uma forma, você tem que entender como você se comporta. E a partir daí, entendendo como você se comporta, você utilizar isso para o bem e criando sim a sua inteligência. Logo, existem métodos para que você seja mais inteligente. Você não nasceu burro. Você simplesmente não teve acesso ao conhecimento e informação. Por isso que eu sempre digo que o seu futuro depende do que você aprende hoje. Hoje você aprendeu comigo uma maneira de desbravar o mundo e se tornar mais inteligente. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, vai estar aparecendo um card assim com minha foto aqui na minha mão esquerda. E aqui vai estar aparecendo um outro vídeo interessante para que você continue aprendendo comigo. Até o próximo vídeo.